Renato Gaúcho bateu o pé e diretoria vai atrás de Everton Cebolinha para tentar sua contratação. E aí, será que o arquirrival vai liberar o atleta para o Vasco da Gama? E o Vasco ainda não perdeu as esperanças de contratar o zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha. Vasco vai buscar essa contratação. Negociações do Vasco está em andamento, não há nada de concreto, mas a conversa está bem avançada, então fique nesse vídeo para descobrir um pouco mais sobre isso. E teremos também nesse vídeo mais um capítulo da novela SAF do Vasco vendida para Marcos Lamáquia. Que nesse vídeo eu vou te declarar e informar uma coisa que você ainda com certeza não sabe sobre o assunto e você vai ficar sabendo nesse vídeo. Portanto, fique no vídeo até o final. Você que é novo por aqui, não se esquece de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal para não perder vídeos como esse. Se você está interessado no vídeo, fique conosco até o vídeo. E se você é novo, vou te desejar aqui as boas-vindas no nosso canal e que você seja muito bem recebido nesse canal, que fique bastante informado sobre Vasco da Gama. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. E de já vamos começar pelo imbróglio que continua com mais um capítulo da novela, que nem mais nenhuma novela, agora é uma série, SAF do Vasco. Ó, o escritório da 777 cobra na justiça que o Vasco fez reunião para vender a SAF para José Lamáquia, que na verdade, eu vou te falar agora, você ainda provavelmente não sabe, lá no começo, em 2024, quando houve essa reunião que eu vou citar agora, isso seria a intenção de vender para o José Carlos Lamáquia, o pai, ainda não era o filho. Então, eu vou te falar tudo agora, se você já sabia, comenta aqui se já sabia, se não sabia, comenta também, né? O escritório afirma em ação que recebeu honorários da empresa e lista serviços prestados, entre eles reunião com o dono da Crefisa. Veja a manifestação do Vasco sobre o assunto. O escritório de advocacia Carlos Neto Melo Advogados, que atuou para a 77 Pátria em negociações e disputas envolvendo o Vasco, entrou na justiça para cobrar cerca de R$ 740 mil em custo de honorários da 777 Carioca LLC, empresa atualizada pelo grupo norte-americano, né, no controle da SAF vascaína. Nos anexos do processo protocolado no fim de maio deste ano, o escritório faz um relatório dos serviços que prestou a 777. Um deles chama atenção. O Campos Neto Advogados afirma que participou de reuniões e conferências entre março e maio de 2024 com um objetivo: tratar do potencial e oferta do dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia, para comprar a SAF do Vasco da Gama. Ou seja, no começo, lá em 2024, entre maio, né, maio e junho, era para vender para o Marco, para o Lamáquia pai. Não era para vender para o Lamáquia filho. Depois de muito tempo, né, do pai ter desistido da compra, que foi, começou a surgir essa notícia de vender para o Lamáquia filho. De acordo com o escritório, as reuniões da época envolveram 777. Crefisa e Vasco. Um dos encontros, no dia 10 de maio de 2024, teve duração de 2 horas e 50 e, segundo Campos Melo, contou com a presença de Joseph Vander, sócio da 777 Pátria, Nicolas Maia, então membro do Conselho de Administração da SAF Vasco, e José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, né? Em 10 de 5 de 2024, diversas reuniões entre José, Nicolas Maia e José Roberto Carlos Castro Neves, José Roberto Lamáquia e potenciais advogados para discutir a situação da 777 devido a todas as notícias na imprensa. Com o processo nos Estados Unidos poderia afetar a SAF do Vasco, a oferta de Lamáquia, a contratação de um escritório de advocacia para potencial ação judicial movida pelo Clube de Vasco da Gama, né? E muito. Em outro momento, no dia 20 de maio, já
Com o Vasco no controle da SAF, há uma nova reunião entre as partes novamente para tratar sobre a oferta de Lamáquia e buscar alternativas, considerando a posição de Leila Pereira, esposa do empresário e presidente do Palmeiras. O GE publicou à época que houve conversas entre a 777 Partners e José Roberto Lamáquia pela SAF do Vasco. O acordo esteve próximo de ser concluído, pelo menos em termos financeiros, mas não avançou justamente pelo possível conflito com a posição de Leila Pereira. Na ação de cobrança, a 777, o escritório Campo Neto sustenta que prestou serviços jurídicos à empresa ao longo de 2024, em reuniões, negociações, arbitragem e processos judiciais relacionados ao Vasco. Segundo o escritório, os honorários não foram pagos pela empresa, né? Ou seja, no começo não ia vender para o Marco Lamarca, ia vender para o José Roberto Lamarca. Como a negociação não andou, o que acontece? Encerrou-se as negociações lá em 2024 e agora retornou-se as negociações com o Marco Lamarca, depois da assessoria jurídica do mesmo ter visto que era possível comprar o Vasco. Então, quem não sabe de nada ainda, além de depois que o Lamar, que é o Marcos Filho, tiver fechado todo o negócio e assinado o memorando de entendimento, vai ter que passar pelo Conselho de Arbitragem e depois passar pela Justiça, né, a respeito da recuperação judicial. Depois de dado o aval desses dois órgãos, ainda tem que passar pelo Conselho Deliberativo e o Conselho de Sócios. Então não tem nada definido ainda. Então vamos pular para mais um assunto que se trata de Everton Cebolinha. O Vasco, né, Renato Gaúcho mais precisamente, bateu o pé, jogou na mesa e quer Everton Cebolinha no elenco do Vasco para o restante da temporada. Lembrando que Everton Cebolinha ainda tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro do ano de 2026, ou seja, desse ano, mas, né, o Vasco pode tentar uma negociação, vai tentar uma negociação, mas para ser mais claro, né, para contratar ele ainda nessa janela de transferência que vai abrir no dia 10 de julho, 20 de julho, mas precisamente vai fechar no dia 10 de setembro. Então o Vasco vai tentar essa negociação. Eu não sei se o Arquival vai liberar, eu não sei como tu andas, mas eu acredito, isso é suposição minha, não é informação de ninguém, que Renato Gaúcho, por ter um bom contato com Everton Cebolinha, por ter uma boa relação com Everton Cebolinha, por já foram, né, trabalharam juntos ali no Grêmio em 2017 e 2018, já deve ter entrado em contato com o Cebolinha para viabilizar essa contratação, essa negociação. Eu ainda não acredito muito nessa negociação, pois Everton Cebolinha tem um valor alto ainda no mercado, tem outros times, né, no Brasil, né, disputando por Everton Cebolinha, inclusive eu já ouvi informações aí de gente aí que cobrem o Vasco da Gama, que o São Paulo também vai entrar, né, na tentativa de negociação e eu não sei a quantos vai ficar essa situação, essa questão. Então, seria uma boa? Eu te pergunto aqui no comentário. Seria uma boa que Everton Cebolinha fosse contratado pelo Vasco? Lembrando que isso, gente, é pedido do Renato Gaúcho. Não tem nada a ver com o Vasco. E o Vasco vai atrás dessa contratação tentando. E também, pulando para outro assunto, né, como o Vasco precisa de um zagueiro para ontem, para hoje, para chegar e já ser titular jogando amanhã, se possível, o Vasco ainda não desistiu da contratação do zagueiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha, né? Apesar de, na primeira tentativa, ter havido uma negativa dos alemães, pois o Vasco, né, ofereceu um valor muito baixo, cerca de 5 milhões de dólares, ainda está em negociação e o Vasco não desistiu totalmente dessa negociação. O Vasco que vai tentar pegar o jogador por empréstimo, né, com opção de renovação de empréstimo automática ou até mesmo opção de compra ao fim da temporada. Acho que provavelmente vai entrar com tentativa de empréstimo até o final de 2026, ou seja, no 31 de dezembro agora, para ver se consegue viabilizar a contratação do jogador. Né? Jogador esse que é muito bem indicado, né? Tem uma certa aceitação pelos críticos aí de futebol com relação a zagueiro e o Vasco vai buscar. Seria interessante para o Vasco essas duas contratações, tanto de Everton Cebolinha quanto de Arthur Chaves, né? Eu acho que seria. Tanto um quanto o outro viria já para ser titular absoluto, sem sombra de dúvida, e eu te pergunto de novo.
Você concorda com a contratação desses jogadores? Você sabia desse imbróglio envolvendo a 777, que lá no começo seria vendido por o pai do Lamarca, não por o filho, que agora quem quer comprar é o filho? Então, muitas informações desencontradas. Nós vamos estar sempre trazendo informações novas aqui todos os dias a respeito de venda de SAF e de contratação de jogadores e até mesmo de jogadores que podem deixar o Vasco. E se você é novo por aqui, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que pensam por aqui. Mas a mais, gente, mais tarde tem jogo da seleção brasileira, estreia do Brasil na Copa. Esperamos muito que Ryan possa ser titular, ainda que se não for, se entre pelo menos no segundo tempo e consiga marcar um gol, né, para cada vez atualizar o valor dele de mercado, que se uma possível venda do Ryan mais para frente, o Vasco vai pegar um dinheiro que o Vasco está precisando muito dessa grana. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, um ótimo jogo do Brasil mais tarde e até o nosso próximo vídeo.